Muito boa tarde, sejam todas bem-vindas. Eu me chamo Fernando Zanuso, sou jornalista, supervisor de comunicação da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos ao nosso auditório para o nosso seminário, um estudo sobre Israel, sua história, sociedade e desafios. Este é um evento em parceria da FMP com a Steno Udas Brasil e apoio da Federação Israelita do Rio Grande do Sul. O propósito deste encontro híbrido é falar sobre Israel e de suas potencialidades de uma forma clara e realista. Os nossos convidados estão em outros estados, inclusive em Israel. Daqui a pouco eu vou passar os currículos, mas são os professores André Leist, presidente executivo da Steno Udas Brasil, a professora brasileira e israelense Janine Ayala Mello e o professor Gilberto Sarfati. Antes de apresentarmos os nossos painelistas, que estão nessa transmissão à distância, nesse nosso evento híbrido, vamos às manifestações de boas-vindas aqui da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Começamos com o nosso CEO, professor Silvio Teitenbaum. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Fernando Zanuso. Boa tarde, presidente Dr. Fábio Bardelotto. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Boa tarde aos nossos palestrantes, professor André, professor Sarfati, professora, tantos nomes aqui, que eu peço desculpa, professora Janine. É uma alegria poder estar dando guarida a um evento dessa magnitude, onde nós teremos informações sobre a história do Estado de Israel, formação antropológica, sociológica, a evolução atual, porque muitas vezes nós somos pegos por fake news e acreditamos nas notícias como elas nos chegam. E hoje nós vamos ter a oportunidade, efetivamente, de fazermos um mergulho. Nós da FMP ficamos muito felizes e satisfeitos de podermos estar proporcionando a esse seleto público este mergulho, este aprofundamento neste assunto que nos é tão caro enquanto instituição de ensino. Afinal de contas, não é mesmo, presidente? O nosso propósito é de educar quem vai melhorar o mundo. E como o senhor cunhou, o direito é para a vida. Então, quanto mais nós entendermos das organizações sociais e jurídicas da sociedade, mais nós compreenderemos o funcionamento do mundo. Passo a palavra para o senhor, presidente. Então, também agradeço a presença de todos e todas, a quem saúdo, aqueles que assistem, acompanham este importantíssimo evento nesse dia, ou que depois irão visualizar também esse evento. Eu faço uma saudação muito especial ao André Leist, que representa a Stand Up, que junto com a FMP estamos organizando este evento. Saúdo também o Gilberto Sarfati, que sem os óculos a gente quase não enxerga, né? A professora Janine, que também está lá em Israel, e os demais participantes que se seguirão. Também saúdo a Federação Israelita. E nesse momento, como o professor Silvio, a quem eu saúdo nesse momento também, os alunos que está apresentando, estamos oportunizando à sociedade brasileira, e por que não dizer mundial, um momento de muita reflexão, de muito conhecimento, de muito aprofundamento de uma cultura espetacular, fantástica, histórica, exemplar do país Israel, que tem muito a nos ensinar em todos os sentidos do seu desenvolvimento histórico, sociológico, econômico, tecnológico, e que, sem dúvida, será muito proveitoso, então, em termos acadêmicos, em termos sociais, em termos até antropológicos. Eu agradeço também a parceria, portanto, e desejo um magnífico evento em um momento tão importante para a humanidade, em que nós temos que tornar a fraternidade cada vez mais um elo que aproxima as pessoas, que as faça compreender que a vida é a essência da humanidade, a vida com compreensão, a vida com humanidade, como a gente tem tentado pregar na FMP, professor Silvio, que o direito é para a vida. E educar quem vai melhorar o mundo proporciona que, em eventos como esse, nós consigamos crescer ainda mais, porque estaremos oportunizando aos nossos acadêmicos essa experiência, de dividir conhecimento e dividir cultura com as pessoas que vão nos ensinar, tanto quanto esse país, como eu já disse, modelar Israel pode nos oferecer. Tenham todos e todas um bom evento. Obrigado. Muito
Muito obrigado, Dr. Fábio Roques Bardelotto, nosso presidente, nosso CEO Silvio Teitenbaum. Eu faço agora a apresentação dos currículos dos nossos palestrantes, dos nossos convidados. André Leist, cientista político, presidente da Stenui-Das Brasil, doutorando da Universidade de Córdoba, na Espanha, em Ciências Políticas e Sociais, com ênfase no processo de paz palestino-israelense. Também é graduado pela Reichman University de Israel, em Governo, Diplomacia e Estratégia, com ênfase no Oriente Médio, e mestre também pela instituição em Contra-Terrorismo e Segurança Nacional. Tem sido fonte de diversos meios de comunicação em todo o Brasil e atua também como professor e palestrante em instituições privadas de todo o Brasil. Atualmente também lidera o Clube de Discussão sobre Oriente Médio e Israel na PUC de São Paulo. Atua como professor e palestrante em instituições de todo o Brasil e hoje está aqui conosco. André Leist, portanto. O professor Gilberto Sarfati, que é membro do Conselho Acadêmico da Stenui-Das Brasil, coordenador do programa C-Level da FGV, é coordenador do mestrado profissional em Gestão e Competitividade e Estratégia da FGV e possui graduação em Ciências Econômicas pela PUC São Paulo. É mestre em Relações Internacionais, doutorando em Ciência Política e pós-doutorando em Estratégia Empresarial também. Fundou a aceleradora FGV Ventures e já atuou em cargos executivos de empresas nacionais e internacionais. E a professora Janine Ayala Mello, que nesse momento está em Israel, portanto ela está no turno da noite, nos acompanhando, nos cedendo o seu tempo. Ela é brasileira israelense, integra o Conselho Acadêmico da Stenui-Das Brasil, é bacharel em Ciências Sociais e Estudos do Oriente Médio pela Universidade de Ben Gurion, de Negev, e atualmente é mestranda em Sociologia na mesma universidade. Ela chegou a Israel pelo programa Nahal Zohar, serviu o exército israelense no Batalhão de Infantaria Caracal e é autora do livro Os Olhos da Caracal, no qual conta a sua experiência como mulher combatente. Os três irão, portanto, compartilhar seu conhecimento, sua experiência conosco, numa dinâmica que será dividida da seguinte forma: 3 painéis, cada um com um tema, e no primeiro painel abordaremos a questão das instituições israelenses que contribuem para o desenvolvimento econômico e social. No segundo painel, serão tratadas as características culturais e fatos históricos do Estado e, por fim, abordaremos a questão geopolítica e os desafios no combate ao terrorismo neste último painel. Nós temos uma duração de pelo menos 1h30, então você que está em casa, fique à vontade, muito obrigado. Tem o chat do nosso canal no YouTube também para você interagir. Então vamos ao primeiro painel, que trata de Israel, as instituições para o desenvolvimento econômico e social. Vou endereçar minha primeira pergunta ao professor Gilberto Sarfati, a quem eu dou o bom dia. Pergunto-se onde ele está nesse momento, se está no Brasil, se está no exterior, para falar sobre Israel, que é conhecida como uma nação de startups, como o Estado de Israel se desenvolveu ou desenvolveu mecanismos para alcançar esse patamar e quais as áreas em que empresas israelenses de inovação e tecnologia estão mais presentes. Uma delas está presente no nosso cotidiano, então vai o meu boa tarde, bom dia, boa noite a Gilberto Sarfati. Bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Eu estou em São Paulo, Fernando. Eu queria, então, saudar a Fundação Ministério Público do Rio Grande do Sul, na pessoa do Dr. Silvio, do Dr. Fábio, o Estado do Rio Grande do Sul, sempre muito progressista na área jurídica, um exemplo para o Brasil, com certeza uma grande iniciativa que nós começamos hoje. E realmente eu agradeço também a honra de abrir esse painel que se segue também amanhã e depois de amanhã. A primeira questão, acho que a gente vai ter ao longo desses dias muita oportunidade para discutir. Lógico, hoje apenas eu vou estar presente hoje junto com a Janine e com o André, mas há várias razões para indicar por que Israel se tornou uma nação startup, mas eu queria começar com uma que era, ao meu ver, a mais importante e também é um grande exemplo para o Brasil, que é a prioridade dada à educação. Então, eu digo que não existe atalho para o desenvolvimento.
ou seja, o grande fator de desenvolvimento que você pode ver em qualquer país, não apenas em Israel, possa ver no caso de países que dão prioridade à educação, Japão, países nórdicos, onde o professor é valorizado desde o ensino fundamental ao ensino universitário, são países desenvolvidos. É lógico que é um investimento ou uma visão de longo prazo, né? E por isso que, do ponto de vista político, às vezes isso é difícil de explicar ou difícil de justificar, né? Então, não é um elemento particular de infraestrutura. Então, Israel tem um dos maiores níveis educacionais do mundo e, portanto, a educação ele é um instrumento de vantagem competitiva. Então, ele precisa entender que o professor de ensino fundamental em Israel, por exemplo, é extremamente valorizado. 3 primas minhas são professoras, o tempo todo tem cursos de aperfeiçoamento, né? Eu quero chamar a atenção isso, porque, obviamente, a gente falando no contexto brasileiro, no qual o educador do ensino fundamental universitário passa por um processo de desvalorização, que em um momento que a gente se aproxima também de uma campanha eleitoral no Brasil, que enquanto a educação não for um projeto de longo prazo, o Brasil não tem como dar um salto no ponto de vista de desenvolvimento. Ou seja, a infraestrutura vem depois do elemento da educação, tá? E, obviamente, quando a gente está falando sobre prioridade, a educação é prioridade, a educação como prioridade em todos os governos israelenses, sem exceção, de esquerda à direita, né? Também a gente tem que destacar o papel do governo no sistema de inovação. Então, eu atuo dentro do ecossistema empreendedor do Brasil há pelo menos 20 anos, e historicamente a gente fala que o empreendedor no Brasil ele triunfa apesar do governo, e não por causa do governo. Então, o governo, historicamente, particularmente a partir da década de 80, institui políticas públicas que vão fomentar o empreendedorismo através de uma rede de relacionamento, de novo, ligando com as universidades, que vai permitir, então, que essa inovação crie esse grande sistema de startups, um ecossistema de startups. E falar de áreas de inovação, bom, hoje é difícil dizer que áreas que não fazem parte do ecossistema de inovação em Israel. Mas, se a gente olhar do ponto de vista histórico, a gente teve a agricultura. Então, por exemplo, para citar coisas que a gente tem no dia a dia, desde a tecnologia de gotejamento da empresa chamada Netafim, passando por um tomate cereja que está na mesa de vários brasileiros, passando por tecnologias militares que geraram spin-offs, né? E até tecnologias hoje que fazem parte do dia a dia e o brasileiro nem sabe, por exemplo, que isso faz parte do seu dia a dia. Por exemplo, na área de saúde, a gente tem medicamento de Parkinson, no dia a dia nosso, o flash drive, o USB flash drive foi inventado em Israel, grande parte dos processadores da Intel foram desenvolvidos em Israel. O meu iPhone aqui abre por reconhecimento facial, também foi inventado em Israel. Ou seja, as tecnologias desenvolvidas em Israel estão presentes no dia a dia muito mais até do que o brasileiro, né, imagina, né? Então, são áreas que vão de biotecnologia, TI, né, passando por agricultura, segurança, e estão presentes amplamente na vida das pessoas em qualquer lugar do mundo. Obrigado, professor Gilberto. Eu quero, antes de dar sequência à nossa conversa aqui, dar uma boa tarde, boa noite à professora Janine Ayala Mello, que está em Israel. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Essa saudação inicial, a gente gostaria de ouvi-la, né, de saber como está nesse momento para essa nossa discussão aqui ou esclarecimentos.
Então, eu acho que, além do que o Gilberto falou, né, em tudo o que tem a ver também com a educação e com tudo que o governo faz para que a situação aqui em Israel realmente seja dessa forma, na tecnologia, na agricultura, eu acho que isso tem muito a ver também com a cultura e com o fato do israelense, da israelense, serem pessoas muito curiosas e sempre tentarem realmente descobrir algo novo, né? Eu acho que comparando com o modo como culturalmente, né, as pessoas crescem em outros países no mundo, aqui todo o tempo estão falando de inovações, né? Desde que a gente é pequeno, desde que a israelense é pequena, estão falando sobre o papel de Israel, apesar das críticas, apesar de tudo, na tecnologia, na inovação. Então, eu acho que sempre o israelense e a israelense estão pensando nessa forma de melhorar o campo de pesquisa, seja, né, nas ciências sociais, ou seja, em tudo que tem a ver com engenharia, tecnologia. Eu acho que essa forma cultural de criar as pessoas aqui, ela influencia muito também em todo o país, e como ele é visto mundo afora também. Muito bem, eu tenho uma pergunta, mas eu vou saudar agora o nosso outro convidado, o professor André Leist. Bem-vindo, boa tarde. O senhor está em São Paulo, né? São Paulo mesmo, São Paulo. Boa tarde. Eu complementaria a brilhante fala do professor Gilberto, citando o Guy Greenstein, na página 141 do livro Nação Empreendedora. Os imigrantes não são avessos a começar de novo, eles são, por definição, pessoas que gostam de correr riscos. Um país de imigrantes é um país de empreendedores. Israel nasceu através de pessoas que nasceram lá, judeus que nasceram na antiga região dominada aí pelo Império Otomano, da região da Palestina, da terra de Israel, junto com pessoas que migraram, né, fugindo das perseguições aos judeus da Europa e, posteriormente, também dos países árabes no Oriente Médio. Eu acho que o fato único, exclusivo de Israel estar rodeado de países que até então, por muitos e muitos anos, não reconheciam seu direito de existência e o ameaçavam de destruição, junto com ser um país que tem uma geografia complexa, ser bastante árido, ter problemas de água, ter tido problemas com irrigação no começo da sua existência. Israel sempre teve muito medo, né, de qualquer bloqueio marítimo e militar pudesse trancafiar o país e acabar fazendo com que o país ficasse refém de poderes externos. Então, Israel desenvolveu algumas indústrias importantes no começo da sua existência que possibilitaram também o desenvolvimento social. E, por fim, só para completar essa fala, accountability, a responsabilidade das instituições. Israel é uma democracia sólida desde a sua independência em 1948. E essa democracia sólida criou instituições que fazem com que os governantes paguem pelos seus erros, eventuais crimes, inclusive, que podem ser fiscais ou até mesmo corrupção. E isso faz com que o país consiga se autocorrigir o tempo todo. E essas autocorreções a gente vê em todos os setores da sociedade, né? Quando existe um problema de trânsito, vai lá alguém do Ministério dos Transportes e cria algum tipo de acesso novo. Quando existe um acidente de trânsito que poderia ter sido evitado, alguém vai ter que responder por esse acidente de trânsito. E isso acontece nesses protocolos, procedimentos de segurança, estudos técnicos para poder resolver problemas de bem comum. E eu vejo uma diferença muito grande entre o que é política e o que é técnico. E existe muita polarização política no mundo. E eu acho que ainda assim Israel consegue fazer uma diferenciação grande entre o que é política e o que é técnico. E quando a gente enxerga só o técnico, as coisas conseguem ser resolvidas mais rápido e, no fim das contas, o país consegue se desenvolver e, com certeza, corrigir eventuais erros para o futuro. Perfeito. Professor André Leist. Bom, nós ouvimos o professor Gilberto, né, ainda dentro desse nosso primeiro painel, que trata sobre o desenvolvimento econômico e social, né, as instituições para o desenvolvimento econômico e social.
Então, a minha pergunta agora é dirigida para a professora Janine Ayala Mello. Israel é um pioneiro regional no reconhecimento e na aplicação de direitos individuais a alguns grupos minoritários. Quais instituições a senhora considera vitais para a manutenção desse papel nesse contexto da democracia sólida citada pelo professor André? Então, eu também queria agradecer, né, primeiramente, por estar aqui. Eu estou muito feliz de poder participar desse seminário tão importante. E eu acho que, quando a gente fala da democracia e das instituições, a gente precisa primeiro saber diferenciar o que eu diria que são instituições políticas e governamentais e instituições sociais. Eu acho que, ao meu ver, né, quando a gente fala de instituições governamentais, estatais, o Knesset, que é o Parlamento de Israel, é o nome do parlamento, o Knesset, e também o Supremo Tribunal daqui do país, eles são duas instituições muito importantes, com esse papel de defender a democracia e de estabelecer essa democracia sólida de Israel. Ao meu ver, o Knesset, primeiramente, né, o parlamento israelense, porque o modo como o governo daqui é formado permite que hajam muitas vozes diferentes, que vários partidos diferentes façam parte, tanto do governo quanto do Knesset, que é o poder que legisla as leis e também verifica que o governo está fazendo seu trabalho direito. Então, a gente vê que o fato de que um parlamento contenha tantos partidos diferentes faz com que muitas vozes, muitas ideias que existem na sociedade israelense possam ser representadas de uma forma certa. A gente vê, por exemplo, hoje em dia, que o governo israelense ele é formado por diversos partidos muito diferentes uns dos outros, e além de partidos que têm uma maioria de judeus, há também um partido de árabes muçulmanos, um partido islâmico que é o URAM. Então, eu acho que isso já demonstra como o governo e o Knesset, e a forma como esses poderes são formados, eles estabelecem um campo democrático aqui em Israel. E agora também, se a gente vê, por exemplo, se o parlamento legisla uma lei problemática, digamos assim, que vai contra leis básicas, né, que tem uma natureza constitucional aqui em Israel, ou que vai contra direitos que todo indivíduo deve ter. A gente vê que o Supremo Tribunal, ele também tem um papel muito importante na democracia israelense. A gente viu isso, por exemplo, no ano passado. Eu vou dar como exemplo o que aconteceu no ano passado, quando o Supremo daqui, ele exigiu que uma lei existente em Israel desde 1996, que permite a barriga de aluguel, essa lei permitia a barriga de aluguel apenas para casais heterossexuais ou mulheres solteiras, eles exigiram que essa lei fosse mudada para que casais homossexuais e ou homens solteiros também pudessem ter um filho ou uma filha por barriga de aluguel. Então, isso por si só já pode ser criticado, né? O fato de haver uma possibilidade de ter uma barriga de aluguel, certo? É algo que pode ser criticado, mas só o fato do Supremo já falar que, se há uma lei, ela precisa ser uma lei para todos os casais, certo? Independente se for hétero ou homossexual, e todas as pessoas, independente se for uma mulher ou um homem solteiro, já fala como essa instituição é importante quando a gente fala sobre direitos de grupos minóricos, direitos que muitas vezes não existem em outros países que também são democracias. Ao lado disso, ao meu ver, outras instituições muito importantes nesse sentido são instituições sociais também, certo? Então, a gente vê que uma instituição social pode ser um casamento, uma família. Uma instituição social pode ser um lugar sagrado para uma religião, como a mesquita, a sinagoga, uma igreja.
E, ao meu ver, né, principalmente nessa época onde os muçulmanos estão no mês do Ramadã, a gente vê que o mero fato de Israel permitir que muçulmanos do mundo todo, e mais particularmente que vivem em Ramallah, em Shem, em Jericó, e também em cidades israelenses, possam visitar seus lugares sagrados, possam ir na Mesquita El-Aqsa, que fica em Jerusalém, mesmo numa época tensa, na qual o Estado simplesmente poderia dizer as visitas vão ser restritas, não vai ter muitas pessoas aqui, esse fato do Estado permitir e não restringir essa visita já demonstra como essas instituições são importantes também e defendem, né, que a defesa dos direitos das pessoas de todas as religiões são feitas aqui. Então, a gente vê como há uma ligação entre as instituições, certo? Porque, por conta da instituição política permitir que a instituição social, né, exista, né, que as pessoas possam ir para os lugares sagrados, exista, faz com que o país realmente seja uma democracia muito... com a base muito sólida, que é uma raridade aqui no Oriente Médio. Muito bem, obrigado, a professora Janine. Agora nós gostaríamos de ouvir o professor André Last para falar sobre as eleições israelenses. Se destacam não só pelo sistema eleitoral, como também pela participação política. Atualmente, qual o nível de representatividade na política, professor? E, na sua opinião, quais os fatores presentes no pensamento político da sociedade que permitem a existência e a coexistência de tamanha pluralidade política? O senhor já fez menção anteriormente à solidez do sistema democrático israelense. Bom, primeiramente, só para complementar dois exemplos muito interessantes sobre o que a Janine falou, dessas decisões do Supremo, por exemplo, citando o Judiciário ainda, em 2009 teve um conflito entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, o conflito número 1, onde o Ehud Barak era o ministro da Defesa e ele queria, durante a guerra, cortar o envio de gasolina para a faixa de Gaza, uma vez que a faixa de Gaza compra a gasolina de Israel, e o Supremo Tribunal de Israel vetou essa decisão do Executivo durante um conflito armado contra um inimigo, porque isso poderia causar um problema humanitário dentro da faixa de Gaza, uma vez que essa gasolina também é usada para os geradores de eletricidade, a qual alguns hospitais na faixa de Gaza utilizam. E Israel, mesmo assim, então, continuou entregando gasolina na faixa de Gaza no meio de uma guerra, onde essa gasolina, parte dela, pelo menos, era usada pelo próprio Hamas para jogar os foguetes contra Israel. Então, esse é o nível de compromisso com os direitos humanos e os direitos internacionais que, eventualmente, um Supremo acaba vetando uma decisão do Executivo no meio de um conflito armado. Eu queria citar aqui essa questão que você falou sobre participação política, né? Israel está ranqueado entre os 10 países com maior participação política do mundo. Dentro da OECD, está dentre os 10 maiores, né? Uma nota altíssima, acho que é 8,8, uma coisa assim, comparado aí com países com alta participação política como Islândia, Dinamarca e por aí vai. Existe um debate muito acalorado e muito barulhento e, consequentemente, muito positivo dentro do sistema político israelense, né? Israel é um país com sistema parlamentar, onde os partidos que querem concorrer às eleições fazem a sua inscrição no sistema eleitoral, né? No que a gente consideraria aqui no Ministério Eleitoral, no sistema eleitoral israelense, antes, né? A comissão eleitoral, antes das eleições, e esses partidos participam das eleições, onde as pessoas não são obrigadas a votar e votam em um dia determinado pela essa comissão, um dia, normalmente uma terça-feira. As votações são voluntárias, as pessoas não são obrigadas a votar, então normalmente o turnout das votações é entre 60% e 70% das pessoas que têm direito a voto irem votar, e elas votam no partido, né? As pessoas, depois que acaba, fecham-se os locais de votação, a comissão vai, obviamente, aí contar os votos, que normalmente demora a noite inteira,
e lá pela quarta-feira de manhã temos mais ou menos um resultado onde são os partidos com o número de cadeiras que mais ou menos cada um conseguiu eleger. E normalmente, pelo menos essa é a via de regra, o líder do partido que teve o maior número de cadeiras eleitas, né, no caso, ele vai ser normalmente escolhido pelo presidente do país, que tem uma função representativa e simbólica, mas ele é o representante oficial número 1 do país. O primeiro-ministro seria o representante oficial do governo, mas na instituição, como a Janine falou, essa diferença entre instituições governamentais e instituições sociais, o presidente é o representante máximo do Estado de Israel, e ele vai escolher esse líder na qual ele acredita que vai ter mais facilidade de formar um governo após o presidente já ter escutado todos os líderes de todos os partidos para saber qual é o líder que tem mais chances de formar um governo. Então, não necessariamente sempre é o líder com o maior número de votos, mas normalmente é. E assim, então, essa pessoa vai ter aí 21 ou 28 dias, mais extensão de 14 dias, para formar um governo. E normalmente esse processo é um processo de montar uma coalizão, que foi o que aconteceu agora no ano passado, onde a pessoa, na figura de Naftali Bennett, teve que conversar com vários partidos de esquerda e de direita, inclusive com o Partido Muçulmano Árabe. E aqui tem toda uma dinâmica em um mosaico israelense, onde eles conversam em coisas que eles concordam e não conversam onde eles não concordam. A gente está falando de Israel, é um país onde tem direita, esquerda e centro, conservadores, liberais, socialistas, capitalistas, religiosos e laicos, judeus e não judeus. Eventualmente, judeus e não judeus, conservadores concordam em muitas coisas, discordam em outras coisas. Então, nós temos aqui um partido islâmico conservador que provavelmente concorda em questões de aborto, casamento igualitário com partidos religiosos judeus, mas discordam provavelmente na solução em relação ao conflito palestino-israelense e por aí vai. Eu conseguiria concluir, para poder trazer esse mosaico para cá, que a gente nunca pode fazer um comparativo com outros países. Então, eu sempre brinco com esses comparativos que, às vezes, é muito ao contrário o que acontece lá do que acontece aqui. Durante muitos anos, Israel foi dominado por um partido de direita, considerado de direita, que é o Likud, do ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Durante o seu governo, Israel passou diversas medidas econômicas para, por exemplo, limitar o bônus de salários de CEOs de empresas que têm uma participação pública, por exemplo, o Banco Leumi, que é o Banco Nacional, onde tem aí uma porcentagem do banco ainda sob controle do Estado. Isso seria considerado aqui no Brasil uma política de esquerda, ou se não de extrema esquerda. Israel conseguiu, nos anos 2010, 2011, reduzir a idade mínima escolar paga já pelo governo na sua totalidade de 6 para 3 anos de idade. Então, isso é uma política pública de bem-estar social promovida por um governo de direita. Então, em resumo, eu gosto de separar e fazer uma divisão em 3 principais temas que fazem os israelenses votarem. São 3 temas principais: o nacional, o social e o segurança. Então, a segurança seria a política de Israel em relação ao Hamas na faixa de Gaza, em relação ao Hezbollah no Líbano, que são perigos táticos e estratégicos, respectivamente, as forças iranianas na Síria e, consequentemente, aí, no último nível, aí, no perigo existencial, um programa nuclear iraniano. Nesses temas, normalmente, os israelenses concordam, porque são perigos que atingem a vida de todo mundo, judeus, não judeus, de esquerda e de direita, por causa dos foguetes que são lançados da faixa de Gaza, ou eventualmente foguetes que são lançados do Líbano contra o território israelense. E eles não vão medir quem é judeu, quem não é, quem é rico, quem é pobre, quem é de direita e quem é esquerda. Eles vão atacar o país. A parte nacional, e eu encerro com essas 2 partes, a parte nacional seria a política externa israelense frente a provavelmente aí a autoridade palestina, o processo de paz, a relação com os países árabes e, obviamente, a política periférica de Israel com os países da região e a sua política, as suas relações diplomáticas com as superpotências como Estados Unidos, Rússia e China e por aí vai. E a outra parte seria a parte social, que aí sim a gente está falando de políticas econômicas, valores, costumes, casamento igualitário, liberação das drogas, questões relacionadas a divisões de renda, aumento de impostos para os ricos, taxação de grandes fortunas, etc, etc. Eu queria só dizer que só nessa parte social normalmente se baseia as discussões políticas no Brasil. Porém, como eu disse antes, tem outras 2 coisas
que os israelenses discutem também, que não se discute em países que não têm esses tipos de problema, que são as questões de segurança e as questões nacionais. E isso torna aí um mosaico dentro do eleitorado israelense. Você pode ser, por exemplo, de esquerda no social, mas de direita em segurança. Muito bem. Obrigado, professor André. Agora uma Se pergunta. Se puder complementar, Fernando. Por favor, professor. Então, apenas complementando, eu queria chamar a atenção que Israel então, é uma democracia funcional. Então, obviamente, como a gente está com o Ministério Público, um dos componentes já foi destacado, obviamente, a justiça, mas talvez nem todos saibam que Israel segue um sistema da common law, ou seja, não tem uma constituição, e, portanto, o efeito da jurisprudência é extremamente importante, e é um sistema intricado, na verdade, de jurisprudência, porque algumas jurisprudências que ainda têm efeito hoje foram constituídas no período chamado Mandato Britânico e anterior ainda ao período turco-otomano. Mas esse sistema, por mais complexo que seja, ele ainda assim ele tem um efeito do check and balance entre os poderes, inclusive por esse elemento de ter seguido, no fundo, eu digo seguido o common law, por ter sido uma herança do período britânico, né? E como uma democracia funcional, também da discussão sobre garantias sociais, como uma sociedade democrática vai avançar também através da disputa, que não é só uma disputa política, mas da ação de organizações não governamentais, né? Do elemento do protesto ele ser legítimo, né? Em período que eu era estudante, lá em Israel, eu fui assessor parlamentar voluntário, né? Voluntário porque o parlamentar em Israel tem direito até dois pagos, né? Imagina se essa moda pega aqui no Brasil, 2 só assessores parlamentares. Então, era voluntário. E, frequentemente, quando eu chegava ao Knesset, ao parlamento, havia protestos, e tinha que passar por esse elemento do protesto. Mas são esses protestos, na verdade, que, dentro dos limites democráticos, vão avançar, né? Ou seja, imagina-se sobre direitos de homossexuais, se eles existiam há 30 anos atrás, ou 40, é lógico que eles não existiam. Mas eles existem hoje pelo elemento de que o avanço da democracia ele acontece através do conflito, do debate civilizado, né? E isso é feito também como parte de haver protestos, né? E enquanto ele ocorre de forma violenta dentro dos limites da lei, isso é bem-vindo, né? Eu queria destacar o papel das organizações sociais como elemento também de avanço no direito como um todo em Israel. Muito obrigado, professor Gilberto, pelo complemento. E a gente vai à última questão, então, desse primeiro painel, né, sobre as instituições que contribuem para o desenvolvimento econômico e social de Israel. Então, a próxima pergunta, para encerrar, é para a professora Janine, né? Bom, Israel é um Estado que preza pelo desenvolvimento em diversos setores, seja no âmbito social político, né, como mencionado anteriormente, mas também no cultural e tecnológico. A preservação ambiental, a geração de energia, o crescente movimento de vegetarianismo, veganismo e a famosa parada gay são pautas importantes para a agenda desse segmento. Então, o que a gente pode falar sobre essa relação, né, essa relação conservadora e progressista ao mesmo tempo em Israel? Eu acho que essa pergunta ela é realmente uma continuação também da última, né, da última pauta. A princípio, eu diria que o equilíbrio entre o caráter progressista, liberal e o caráter conservador de Israel é bastante complicado, e eu acho que algo que pode nos ajudar também a entender meio que esse malabarismo entre os dois caráteres é o que o ex-presidente de Israel, Reuven Rivlin, ele chamou foi no discurso dele, né, Esperança Israelense, que são as 4 tribos,
certo? Da sociedade israelense, que é um modo dele de analisar a sociedade israelense, que é muito atual, no qual ele fala, né, ele argumenta que a sociedade daqui de Israel ela não é homogênea, ela é composta, na realidade, por pessoas muito diferentes umas das outras, e que as 4 principais identidades que compõem a sociedade israelense são as dos judeus seculares, as dos religiosos, que a gente chama aqui de Datim Leumim, a dos ultra-ortodoxos e a dos árabes, que fazem parte de 20%, né, da sociedade israelense. E eu gosto muito de analisar a sociedade por essa prisma das 4 tribos, porque a gente vê que, enquanto que em uma dessas tribos, por exemplo, a dos judeus seculares, há um caráter mais liberal, né, digamos assim, há outras tribos, né, no caso, esse conceito de tribos, que tem um caráter mais conservador, como, por exemplo, a dos ultra-ortodoxos e a dos árabes também, que em sua grande maioria são mais conservadores, que nem o André falou antes. E ao mesmo tempo que essa repartição, né, da sociedade em 4 tribos pode nos ajudar a entender como que essa sociedade pode ser ao mesmo tempo tão conservadora e tão liberal, eu acho que em Israel tem uma grande variedade de pensamento e tem muitas pessoas que desafiam essa divisão dicotômica de progressista versus conservador, que há em diversos países, o Brasil um deles. Então, um exemplo disso é que eu conheço muitos religiosos, inclusive amigos meus, que cuidam o Shabat, usam kippah, ou mulheres, né, que cobrem o cabelo, que eles são liberais em diversas pautas, como, por exemplo, o casamento entre casais do mesmo sexo, ou até mesmo aborto, que eles não veem nenhum problema se uma mulher quiser abortar, se um casal não quiser ter filho, de ir numa clínica e fazer isso. O que é algo que talvez para uma pessoa religiosa no Brasil seja, né, que não exista essa possibilidade. E, ao mesmo tempo, também, há muitas pessoas seculares aqui em Israel, que podem ser a favor, por exemplo, de uma liberdade religiosa, mas, ao mesmo tempo, tenham ideias muito conservadoras no que se diz a respeito da família, por exemplo, como instituição, ou em como deve ser o caráter religioso e nacional do país, né, de Israel. E eu acho que essas misturas, muitas vezes, né, essa quebra da dicotomia, ela é muito vista também nos próprios partidos, certo? Que, assim como, continuando o André, né, que a gente pode ver que aqui há partidos que são de direita, em todos os aspectos, tanto nos aspectos de segurança, quanto no econômico. Há partidos de esquerda também nessa questão, e há partidos que são um mix, né, que tem pessoas que acreditam que deve haver uma conexão da Cisjordânia para o Estado, né, que deve haver um só Estado israelense com todos os territórios, e ao mesmo tempo acreditam que deve haver uma mais atividades de legislar leis a ver com pautas liberais ou com uma economia mais social, né, mais socialista. E ao contrário, essas misturas, elas fazem parte da sociedade israelense, e ela também nos demonstra como uma pessoa pode ser, cada pessoa, né, cada cidadão, cada cidadã, pode ter ideias que em um lugar do mundo podem ser vistas como antítese uma das outras, mas que aqui as pessoas têm, e que isso faz parte do dia a dia. E eu acho que é algo bom nesse sentido, porque as pessoas aprendem também a lidar mais com ideias diferentes umas das outras aqui no país. Obrigado, professora. Bom, antes da gente passar para o próximo tema, gostaria de fazer uma pergunta para o professor Gilberto Sarfati. Quais as principais tecnologias, conhecimentos e avanços científicos que Israel pode compartilhar com o mundo? O senhor acredita que as narrativas deturpadas em relação a Israel atrapalham esse intercâmbio tecnológico
com o restante do mundo? Bom, eu acho que na minha fala inicial eu citei várias tecnologias, né, israelenses, então vou me concentrar mais, né, na segunda parte, né, que é a questão de um boicotes, né, movimento eventualmente de boicote a Israel. Né? Olha, se a gente olhar essas tecnologias, muitos dos quais fazem parte do nosso dia a dia, né, a gente não vai ter muita dificuldade para constatar que um movimento de protesto ou de boicote ele não tem nenhuma efetividade, nenhum impacto na economia israelense, não afeta o PIB, não afeta o dia a dia em Israel, e eu diria mais, né? Ou seja, os países tanto desenvolvimento tecnológico que os países, olhando, por exemplo, a China ou a Índia, nos últimos anos, têm intensificado os acordos de cooperação e feito compra, inclusive, de empresas israelenses. Né? Em 2019, antes da pandemia, a última vez que eu tive visitando, por exemplo, a Universidade Technion, eu vi um grupo imenso de estudantes chineses, não um grupo pequeno, um grupo imenso, ou seja, países que estão conectados com os desafios de desenvolvimento tecnológico sabem que não podem deixar de ter relações com Israel. E aí faz, então, se perguntar a quem impacta esse tipo de boicote. Se não é diretamente Israel, na verdade, ele tem um impacto àqueles que não vivem em Israel. Eu diria, principalmente, os judeus, que vivem em qualquer outro lugar. Ou seja, ele é uma forma moderna de antissemitismo, né? Porque ele discrimina apenas um país. Então, se tem algum país que seja problemático ou violador, esses a gente não vê um protesto. Quem vai estar protestando ou fazendo o boicote contra a China em relação à política sobre o Tibete? Né? Nem com a guerra na Rússia eu vejo um movimento sobre boicote. Né? Na verdade, empresas deixaram algumas de operar, mas um movimento que tenha vindo da academia, organizando de protestos, não consumam produtos, eu desconheço. Então, se atinge apenas atinge muito mais como discriminação aqueles que vivem fora, na verdade, de Israel. Não atinge diretamente Israel, ele atinge basicamente os judeus, que é uma forma moderna de antissemitismo, um movimento de boicote que é apenas contra Israel. Né? Então, porque a pessoa que fala, vou boicotar, então, ok, desligue seu computador, porque o seu sistema Windows ele funciona através de pesquisa israelense. O Intel funciona, teu processador, com tecnologia israelense. Então, você não vai também comer, porque grande parte também da irrigação é produto também de tecnologia israelense. Então, aqui, ao que se está discriminando propriamente, né? Ao que interessa esse tipo de movimento de boicote? Qual é o grau de efetividade? Né? Ao que se atinge propriamente? Então, essa é uma questão que tem que ser colocada na mesa, porque ela não atinge diretamente a Israel, mas atinge a quem está fora de Israel. Muito obrigado. A gente vai agora para o segundo painel. A história e a cultura da sociedade israelense. A primeira pergunta eu vou direcionar à professora Janine Ayala Mello, que é a seguinte: qual é a origem da democracia no Estado israelense e de onde surge o compromisso nacional com os valores democráticos? Então, eu diria que há duas origens principais da democracia israelense. A primeira, que é, digamos assim, a mais óbvia, seria a própria democracia britânica, certo? Porque nós sabemos que quando o Estado de Israel ele foi declarado como Estado independente, né, naquela noite,
em 1948, foi no mesmo dia, na mesma noite, em que o mandato britânico sobre a terra de Israel/Palestina se expirou. E nesse mesmo dia que o Estado, né, que Ben-Gurion declarou a independência, eles precisavam construir tudo do zero e simplesmente muito do que já existia então, que eram as instituições políticas britânicas, simplesmente continuaram existindo. E assim o Estado israelense, né, o Estado judeu, ele foi moldado pelo modelo britânico, de uma certa forma. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê também, quando a gente estuda, né, sobre o que aconteceu na época do Yeshuv, na época dos otomanos e depois do mandato britânico, que a vida dos judeus sob os otomanos, sob o mandato britânico, já era uma vida coordenada por instituições políticas judaicas, né? Os judeus já haviam formado instituições que eram democráticas assim em sua natureza. Então a gente via, por exemplo, instituições como a Sornut, a agência judaica. Havia a Histadrut, que muitos dizem que foi a base do Estado que viria a ser formado. Haviam partidos, já haviam movimentos que todo judeu podia escolher fazer parte dele. Havia o movimento, por exemplo, da Haganá, o movimento Herut, o Lehi, que saiu do Herut depois. E esses movimentos, eles discordavam uns dos outros, né? Todos eram sionistas, todos eram de judeus que queriam se autodefinir em sua própria terra e serem independentes, mas eles brigavam entre si sobre como deveria ser o caminho para essa autodefinição e para essa independência. E essa discussão, o fato de que um judeu ou uma judia podiam escolher a que movimento fazer parte, isso já formou uma sociedade plural. E, ao meu ver, né, o fato de que desde o começo, antes mesmo da criação do Estado, desde o começo do movimento sionista, já havia um pluralismo, já haviam pensamentos diferentes e discussões entre as ideias, né, de diferentes judeus e judias, isso já influenciou o modo como a sociedade israelense e o Estado foram criados, que seria a base de uma democracia, a base de uma discussão pacífica, certo? E não a base de um autoritarismo, onde um partido diz para o outro, ou para as pessoas, como pensar, como agir. Havia já um pluralismo ali naquele meio. Muito bem. Também complementar a Janine, um episódio paradigmático extremamente importante, ao meu ver, logo depois da criação do Estado de Israel, como a Janine destacou que antes havia movimentos diferentes entre a chamada organização sionista, que antecedeu a criação de Israel, então, vamos dizer, a origem democrática, né? Mas, em junho de 48, acontece um episódio paradigmático, ao meu ver, que é o episódio chamado Altalena. Nesse episódio, um movimento chamado Irgun, ou seja, o Estado tinha acabado de ser estabelecido, né? Um movimento chamado Irgun, um movimento de direita, tinha um barco vindo cheio de armas em direção a Israel, né? E como o Estado tinha acabado de ser estabelecido, Ben-Gurion ele disse, olha, essas armas são agora do exército de Israel, é só um exército. E o líder do movimento, que é o Menachem Begin, depois se tornou primeiro-ministro, ele disse, não, vai vir para a gente. E o Ben-Gurion, ele foi taxativo, né? E ele foi tão taxativo a ponto que o Begin não acreditou e ele subiu dentro do barco e o Ben-Gurion bombardeou o barco. Ele sobreviveu, obviamente. Mas ele é paradigmático para dizer o seguinte, não existe democracia sem defesa do Estado de Direito.
Então, ao o Ben-Gurion tomar a opção e dizer agora existe um Estado, então existe lei e existe uma instituição que é o Exército, e essa lei tem que ser obedecida. Okay? Então, a garantia, a defesa do Estado de Direito é um elemento fundamental. Eu me dou a liberdade para fazer a crítica do outro lado, da oportunidade que os palestinos tiveram ao não fazer a altalena deles, ou seja, ao permitir que várias ações de grupos diferentes continuem existindo até hoje. Então, não existe nunca vai existir uma democracia sem o estabelecimento de dizer, olha, existe uma autoridade, é uma lei, e não vários movimentos que vão fazendo o que querem, né? Então, é muito caro a defesa da democracia, a defesa do Estado de Direito. Obrigado. Eu complementaria só fazendo um adendo, terminando essa parte, que o movimento sionista, que foi um movimento de autodeterminação do povo judeu, criado politicamente dessa forma, de uma forma moderna e contemporânea, em 1897, com o primeiro Congresso Sionista na Basileia, foi o primeiro movimento nacional que deu direito, já no início dele, para homens e mulheres votarem. Não existia até então nenhum movimento nacional que, desde o seu início, permitiu que homens e mulheres tivessem igualdade de voto. Então, ele nasce já de forma igualitária entre homens e mulheres, desde 1897. Pode continuar com a palavra, professor, para responder a seguinte questão. No passado, a religião teve um papel fundamental na manutenção da coesão social do povo judeu. Hoje em dia, após todas as conquistas deste povo no âmbito de Estado, território e instituições burocráticas, o senhor acredita que o sistema religioso perde este papel? Por quê? Olha, Israel é um país que está o tempo todo em transição. A religião tem um papel muito importante dentro do Estado. Na verdade, vamos colocar como uma questão, para não falar um problema social bastante acalorado dentro de Israel nos últimos anos. Porque quando o Israel foi fundado, em 1948, Ben-Gurion, até então o primeiro-ministro e fundador do país, fez um acordo para poder ter um apoio dos religiosos ortodoxos e poder formar o primeiro governo, de deixá-los fora do serviço militar, no entendimento que essas pessoas poderiam ser as próximas gerações rabínicas que iriam guiar aqueles que assim desejassem seguir a religião ao pé da letra, etc. e tal. Só que isso acabou se transformando em algo muito maior do que ele imaginou. Hoje em dia nós temos aí mais de 1 milhão de pessoas dentro de uma população de 9 milhões que são ultra-ortodoxos. Essas pessoas não fazem exército e, obviamente, elas são sustentadas pelo Estado, pois elas estudam em escolas religiosas chamadas de yeshivot, e essas pessoas não se alistam e entram para essas escolas e, para poder estudar, elas recebem um valor pago pelo Estado. E quem paga esse valor, na verdade, são aqueles que pagam os impostos, quem são as pessoas que trabalham. No fim das contas, quem cria riqueza são pessoas e empresas. Então, existe uma discussão muito grande dentro de Israel que as pessoas que fazem exército e que trabalham acabam sustentando as pessoas que só estudam a religião. E existe uma briga muito grande, muito acalorada entre eles, por uma questão de tentar dividir um pouco esse déficit, esse burden, né, que eles chamam de burden, né? Então, você tem uma discussão desde lá de 2010, 2012, com o surgimento do atual ministro das Relações Exteriores, Yair Lapid, com toda essa questão de tentar, primeiro, fazer com que essas pessoas possam ter estudos laicos nas escolas religiosas, para eles poderem, eventualmente, se eles quiserem trabalhar, terem algum ensinamento técnico, e, eventualmente, também fazer uma lei onde exista aí uma colaboração deles com o serviço militar. Existem várias reformas que foram feitas ao longo dos últimos anos para que possibilitem a essas pessoas fazerem o serviço militar. Como uma pessoa que fez serviço militar em Israel, a Janine também pode dizer o mesmo, o Exército de Israel é um lugar muito laico, né? É muito laico, existem homens e mulheres o tempo todo juntos. As minhas comandantes, durante todo o meu treinamento e o curso da inteligência forçária, eram mulheres. E para essas pessoas mais religiosas, elas seria um problema para eles, porque eles são ultra-ortodoxos, eles precisam estar num ambiente cercado somente de homens, etc. e tal. Então,
foram montadas unidades especiais só de homens para que eles possam sentir aí não tendo uma certa assimilação de um mundo mais laico para eles, onde eles vão poder rezar e também proteger o país caso necessário. Isso é uma discussão muito interna, muito forte, existe até uma certa rivalidade bastante grande dentro de Israel entre religiosos e laicos. Isso é uma questão a ser resolvida entre os israelenses através do diálogo, mas nós vemos a religião bastante importante nessas áreas, nessa área militar, de fazer ou não fazer exército, na questão, aí com certeza na questão do casamento civil. Israel não tem ainda casamento civil, então os casamentos são feitos dentro dos setores religiosos, judeus com judeus, árabes com árabes, muçulmanos, cristãos com cristãos e assim por diante. Claro, você tem a opção de casar fora e chegar dentro do país e o Ministério do Interior é obrigado a reconhecer o seu casamento fora, independentemente com quem seja. Mas dentro do país não existe ainda o casamento civil, apesar de existirem paliativos. Você pode fazer o que a gente chama de união estável no Brasil, você vai ter praticamente todos os direitos civis. Me corrija, Angelina, se eu estiver errado, mas ainda assim não é um casamento civil propriamente dito. Também a questão de nascimento, também a questão do enterro, também a questão de questões religiosas, por exemplo. Agora está tendo uma discussão no governo de Israel em relação ao pão, a farinha nos hospitais públicos, porque o ministro da Saúde é de esquerda e ele gostaria de permitir que existisse pão, e que eventualmente existisse pão dentro dos hospitais, uma vez que muitos judeus israelenses laicos comem pão mesmo durante os dias da Páscoa judaica, só que os religiosos vetaram isso quase fez com que a coalizão se quebrasse inteira, uma vez que já teve uma parlamentar que saiu, então eles perderam uma maioria, mas eles não estão com minoria ainda. E isso é problemático, ou seja, o fator religião de 30 a 40 anos para cá, se nós entendemos, se a gente for atrás agora dos estudos do Micha Goodman, do livro Impasse 67, existe uma guinada mais religiosa para alguns setores, existe uma guinada mais conservadora para outros setores, e essa discussão ficou um pouco mais acalorada dentro da sociedade israelense, né? Cabe agora ao próximo líder, ou atual líder do governo de Israel e o presidente, a chegarem aí, botarem na mesa de negociações todas as linhas e fazerem as reformas religiosas necessárias. Isso significa a reforma religiosa na parte de conversões, que é dominada exclusivamente pelos ortodoxos, a reforma dos supermercados, do kasher, ou seja, é uma reforma que daria autorização de comida kasher e do selo de kashrut, que seria os preceitos judaicos para alimentos, que também é dominado apenas por um setor ultra-ortodoxo, uma vez que tem vários outros setores, várias outras linhas que gostariam também de poder entregar esses selos ou também eventualmente fazer casamentos, etc., e eventualmente também conversões. Então, há aqui uma tensão onde eu concluo que Israel precisa urgentemente fazer reformas religiosas a fim de atender todas as linhas interpretativas da religião. Janine, por favor, queres acrescentar ou senão eu tenho uma questão aqui? Sim, na realidade eu gostaria de acrescentar, porque essas discussões, né, sobre a religião, ela tem dois aspectos importantes, né, só acrescentando que o primeiro é que realmente quando nós vivemos como judeus fora de Israel, a gente não entende o quanto esses movimentos diferentes do judaísmo são tão acentuados aqui. Então, eu, como judia brasileira, eu cresci em uma comunidade no qual teve um rabino do Chabad, e depois que o rabino foi embora, chegou um rabino reformista de Belo Horizonte, e a gente tinha, né, essa diversidade. E para a gente, contanto que todos fossem judeus, né, a gente fizesse os hagim, as festividades e tal, estava tudo bem. E quando eu chego em Israel, eu percebi que há algo que acontece quando o povo, o judeu, a judia voltam para sua terra e vivem consigo só, e não com uma maioria não judia, mas sim com uma maioria judia, que essas diferenças, elas se acentuam e elas passam a virar discussões,
certo? No discurso público e também na política. E isso a gente vê muito como a política é algo importante, porque a partir do momento em que os partidos ultra-ortodoxos, como a Yadut Torá e o partido Shas, eles passam a fazer parte da coalizão dos governos israelenses já há mais de uma década, né, até esse governo ser formado, eles passaram a ter mais e mais poder, e essas reformas, que realmente também, ao meu ver, são muito urgentes para que as pessoas possam viver aqui em uma certa paz e cada um, né, com o movimento que ele ou ela preferem, elas passam a ser mais difíceis a serem feitas por conta desse poder político que os partidos ultra-ortodoxos conseguiram obter, enquanto que outros movimentos, como dos conservadores ou dos reformistas, não tiveram tanto poder assim. E realmente são a minoria aqui em Israel. Então, a gente vê que todos esses aspectos são muito fortes, tanto socialmente falando, quanto politicamente. Só para acrescentar. Eu também gostaria de acrescentar, a Janine e o André, acho que é importante mencionar, nem todo mundo sabe, mas que quando a gente fala de judeus, a gente está falando tanto que existe uma nação, um povo judeu, quanto uma religião judaica. Essas coisas coexistem. Então vamos pensar que no extremo eu posso ser judeu e ateu, ou, como eu já conheci em Israel, um judeu e budista. Ou seja, ele é parte do povo judeu e é parte da religião budista porque ele optou mudar de religião e se tornar budista, né? Agora, também é um desafio, porque quando você pensa classicamente numa nação, você pensa em traços étnicos, o que não é o caso, novamente, para o povo judeu, porque eu tenho origem sefaradi, ou seja, de judeus que vêm do Oriente Médio, meus pais são egípcios, o André Ashkenazi, de origens, então, europeias, então os traços são diferentes, para não dizer também negros, por exemplo, que vêm da Etiópia e outras regiões. Então, não existe um traço étnico que define como povo judeu. Então, são definidos, na verdade, por uma história conjunta, né? Uma herança histórica, essa sim, mantida historicamente através da religião, mas que ao século XIX ela se separa. Então, eu tenho movimentos diferentes religiosos e movimentos que grande parte do israelense não vai se identificar classicamente com o elemento da religião. Lógico que isso gera várias polêmicas, mas é importante de dizer que, apesar de Israel não ter uma constituição, ele não é um Estado teológico, como a gente pudesse fazer uma comparação com o Irã, ou seja, a religião, a estrutura da religião, ela é que manda, na verdade, no governo, né? Toda a estrutura jurídica é baseada na religião. Então, a gente tem uma parte da religião que sim tem influência por uma parte pequena do que existe em Israel. Não que não seja relevante, como, por exemplo, o casamento civil, mas a religião não vai determinar a organização econômica social como um todo. Né? A religião não define a moeda, a religião não define quem é presidente da empresa, a religião não define quais são as ações do governo em uma determinada cidade, como no caso iraniano, né? Então, tem uma relação complexa, muito particular ao povo judeu, à religião judaica, que se misturam, né? Mas que é importante de ser feito aí o esclarecimento. Muito bem. Professor André, muitas das críticas direcionadas ao Estado de Israel, né, têm a ver justamente com essa caracterização de como um Estado judeu. Então, isso implica de que maneira na geopolítica da região e por que isso é um fator tão relevante para o Estado de Israel? Entendo que seja um complemento, um acréscimo à colocação do professor Gilberto. É mais ou menos, a lógica é mais ou menos essa que o professor Gilberto falou. As pessoas, quando falam Estado judeu, elas estão se referindo, elas erroneamente colocam a palavra, elas interpretam a palavra judeu como se fosse uma questão religiosa.
quando, na verdade, a referência correta quando se fala Israel, Estado para o povo judeu, é o povo judeu e não a religião judaica, uma vez que você pode pertencer ao povo judeu, até mesmo através de apenas a ascendência de apenas um avô ou uma avó, né? Lembrando que a regra, a lei que protege a ideia do retorno para os judeus à terra de Israel é baseada nas leis de Nuremberg, que perseguiu os judeus e descendentes judeus durante a Segunda Guerra Mundial, nos horrores do Holocausto. Então, na verdade, é uma lei que protege a segurança dessas pessoas ao redor do mundo para que elas tenham um lugar para ir seguro caso existam regimes que venham a perseguir eles por causa do seu caráter de pertencer ao povo judeu e não de professar a fé judaica ou a fé mosaica, né? E essa é a grande diferença. Aqueles que tentam, obviamente, manchar e tentar danificar e prejudicar a imagem pública de Israel fazem isso intencionalmente, trazendo um caráter religioso, quando na verdade não há um caráter religioso, é um caráter de pertencimento de povo. Lembrando que essas pessoas fazem isso para tentar deslegitimar a existência de Israel. E aí a gente vai no cerne da questão do conflito na região, que é, na verdade, um problema conceitual, não é um problema de território e de capital e de refugiados, é um problema conceitual, que é o conceito da legitimidade da existência de um lar nacional para o povo judeu naquela região. A gente não está falando de tamanho de país, a gente está falando do conceito de existência, que os judeus têm direitos históricos e legais de terem um país soberano, uma entidade política soberana nesta região, né? E a gente não está falando agora do tamanho do país e nem os acordos os acordos com seus vizinhos, os arranjos de segurança, né? Isso são questões técnicas. Então, o caráter judaico do Estado, nesse sentido, é um caráter de povo. Assim como o Japão é o Estado do povo japonês, a Polônia é o Estado do povo polonês, o Líbano é o Estado do povo libanês, Israel é o Estado do povo judeu. E as pessoas precisam só fazer essa distinção que judeu, no nome Estado judeu, se refere a povo e não necessariamente a religião. E eu trago um exemplo prático para as pessoas poderem entender isso de uma forma um pouco mais clara. A gente daqui a alguns dias, os judeus no mundo inteiro vão sentar à volta das mesas do Seder, né, da ceia para a Páscoa judaica, o Pesach. Pesach é passagem, né? A passagem, a saída do Egito é celebrada, é lembrada, as 400 anos de escravidão do povo judeu no Egito, as saídas pressas, a história de Moisés, a história da saída do povo judeu da escravidão, a fuga, os 40 anos no deserto, etc, etc. Eu quero lembrar a todos que os judeus do mundo inteiro celebram isso, lembram isso, só que no momento que essa história ocorreu, não havia religião judaica ainda, não havia a Torá, não haviam as regras, não haviam os 10 mandamentos. Então, o povo hebreu, que são os ascendentes aí dos povos judeus, eles são precursores, eles antecedem o que nós conhecemos hoje de religião judaica. Muito bem. E antes de a gente passar para o próximo assunto, que é geopolítica e estratégia, eu gostaria de ouvir o professor Gilberto Sarfati sobre a educação de nível superior em Israel, voltada à pesquisa, ao desenvolvimento, e o que difere para a educação superior em relação ao Brasil. Bom, obrigado pela questão, oportunidade, novamente a gente tratar a importância do sistema educacional, né? Então, se eu diria que a educação ela é voltada em si para a pesquisa e desenvolvimento, mas porque as pessoas, cada um tem opção daquilo que ela pode estudar, é lógico que existe uma orientação de política de inovação, política do Estado, né? Então, esse elemento de política de inovação, ele fomenta também pesquisas dentro das universidades. Mas isso, hoje em dia, principalmente falando pós os incentivos governamentais da década de 90, ele também funciona de forma independente do governo, ou seja, empresas privadas também podem financiar pesquisas que também vão levar a elementos de inovação, né? Então,
que a gente pode dizer, por exemplo, que alguns elementos talvez possam indicar um pouco de diferença, talvez de visão de educação e também de sistema educacional? Existe uma política de inovação e isso influencia, por exemplo, política de bolsas, aquilo que é prioridade, né? Então, não é exatamente o caso se a gente compara no Brasil, em termos de definição do que existe de prioridade. Aqui não existe um sistema claro de prioridades que orienta os recursos públicos para o sistema de pós-graduação. Um outro elemento importante é um fomento a patentes. Tá? Então, as universidades, as grandes universidades de Israel, têm uma parte significativa, muito significativa da receita que vem de patentes. Então, se um professor ele desenvolve uma pesquisa, um laboratório, você está, por exemplo, até aí 2018, o presidente do Technion, ele é uma figura que durante 10 anos foi presidente do Technion, ele é a autoridade, ele é o primeiro a fazer pesquisa no mundo sobre sono, né? Ou seja, sabe aquele problema de apneia? Muitas pessoas têm. Eu, por exemplo, sofro desse problema de apneia, como muitas pessoas. Ele é o primeiro a pesquisar a questão de apneia, e se alguém hoje usa um aparelho, reconhece, porque uma pesquisa foi iniciada lá em Israel a respeito disso. Então, isso gerou medicamentos, patentes, etc., que geraram benefício econômico para o professor, mas geraram muito benefício econômico para a universidade, que pode retornar e continuar a fazer pesquisa, além do benefício social. Tá? Então, um sistema em que patente ou produzir conhecimento e proteger a propriedade intelectual, as universidades, é extremamente importante. Essa questão de patente é bastante problemática e frágil aqui no Brasil, o sistema de patente extremamente complexo, e as universidades não estão engajadas, eu diria assim, a grande maioria, a gerar patentes e gerar receita a partir disso. Isso também, no fundo, exigiria você determinar prioridades, né? Prioridades de áreas dentro da universidade. Ele gera um pouco aí de inteligência também. E aí, trazendo um elemento que a Janine mencionou lá atrás a respeito de cultura, tá? Um elemento do que significa também, no final das contas, um elemento de cultura universitária. Tem algo que no Brasil não tem, que é uma palavra em hebraico, que no final das contas a gente tem que ser tachles. Tachles em hebraico significa, ok, a gente falou, a gente discutiu, mas agora tudo isso tem que ter uma ação voltada para a prática. Tá? Então, eu posso estar falando num curso de filosofia, no final das contas vai ter alguma ação prática. Né? Então, a cultura israelense também ela é voltada para a discussão, só que no final da discussão tem uma ação prática. Alguma ação deve haver de decorrência. Esse é um elemento cultural que, no final das contas, mobiliza, não importa o conhecimento, que ele tem que gerar um elemento, no final das contas, de impacto. De novo, como eu sou coordenador de um programa de mestrado, eu vejo que, nesse momento, a gente começa a discutir a avaliação, que é quadrienal, que nós temos, ela passa a pedir e cobrar da universidade qual que é o impacto social. E aí, de repente, o pesquisador, aquele líder, tem que falar assim, bom, o que a gente está fazendo aqui, qual que é o impacto para a sociedade? É algo que existe em Israel, porque tudo é voltado, na verdade, para o impacto. Não precisa perguntar e falar, vocês precisam ter um impacto. Então, de repente, se isso existe no Brasil como elemento de fomento, é porque, antes disso, não existe um elemento claro
que tudo que existe na universidade tem, no fundo, uma obrigação de ter impacto para a sociedade, né? E a gente tem que, então, pedir, olha, vamos refletir e falar, olha, o que a gente está fazendo aqui tem que gerar, a gente tem que ter accountability, como o André tinha falado, sobre o impacto para a sociedade. Ou seja, nós da universidade, nós fazendo parte da universidade aqui no Brasil, não podemos nos ver separado da sociedade e sim voltado e que tem que prestar conta para a sociedade, prestar conta sobre o impacto social. Isso se transformando em métrica, né? Israel é um elemento automático, essa cultura é voltada, a cultura é voltada para gerar impacto, não importa a área que seja. Obviamente, tecnologia vai se voltar, mas também a área de sociais e humanas, ela tem um reflexo sobre o papel social dela. Pense no papel de história ou da antropologia, ou até como uma formação da identidade israelense, não fosse uma importância central que a arqueologia teve desde o início do Estado de Israel, descobertas, como, por exemplo, um lugar muito visitado em Israel, e parte da identidade israelense, a fortaleza de Massada, né, onde um grupo pequeno resistiu durante um período longo aos romanos, é parte da formação da identidade, e uma formação que se reflete, inclusive, para se falar, no final das contas, o que é uma nação startup, né? Então, eu uma vez levei um grupo para Israel e eu comecei o programa em Massada. Não dá para entender a nação startup sem entender esse elemento de um papel da arqueologia, da antropologia, de entender esse papel que é prático, de novo. Então, tem um elemento cultural que é uma ação de reflexão, tem que levar também a uma ação prática. Isso eu diria que é uma particularidade até do sistema. Muito bem, a gente vai então para o nosso terceiro e último assunto deste painel, geopolítica e estratégia, o caso do Estado de Israel. A primeira questão é para a professora Janine e é a seguinte: a guerra, em essência, foi a ferramenta de forja de Israel enquanto um Estado moderno de direito. Como Israel conseguiu manter o compromisso democrático em meio a tantos conflitos? E também, como se dá a manutenção da liberdade política e de expressão durante períodos de intensificação do terrorismo? Essa pergunta ela é muito importante, principalmente nos dias de hoje, né, com tudo que a gente está vivendo aqui em Israel. E, ao meu ver, nós como judeus e judias, né, que tem essa ligação com o Estado de Israel, e principalmente nós, cidadãos e cidadãs israelenses, nós temos o tempo todo que nos perguntar como nós podemos combater o terror e o fanatismo sem perder nosso caráter democrático, né, esse caráter do Estado de Israel. É um desafio muito grande, que, ao meu ver, Israel sim consegue vencer esse desafio, apesar das críticas que sempre são voltadas ao país, são feitas contra o país. A gente vê, né, principalmente hoje em dia, que os conflitos que Israel tem que lidar com, eles não são só voltados para outros países ou para fora, né, de seu território soberano, mas, hoje em dia, são conflitos que são feitos dentro do país, né, por parte de movimentos terroristas, que cada vez mais a gente vê mais e mais cidadãos árabes israelenses que têm cidadania israelense, certo? São cidadãos do Estado de Israel que eles resolvem se voltar à luta armada e fazer ataques terroristas. Nós vimos isso na operação do ano passado, né, de maio de 2021, o Guardião das Muralhas, que foi uma operação única, porque foi a primeira vez que Israel, enquanto que teve que lidar com os foguetes vindos de Gaza e do Líbano e da Síria, teve que lidar também com o terror dentro do próprio país. E a gente presencia isso também hoje em dia, certo? A gente viu que houveram diversos ataques terroristas nas últimas 2-3 semanas. E quando a gente pensa sobre isso, a gente tem que pensar em como combater esse terrorismo, essa violência, mas sem danificar o aspecto democrático do país. É muito difícil
fazer isso, mas eu acho que há sim exemplos de meios que foram pensados, né, que estão sendo programados para lidar com esse problema. Então, um exemplo que eu pensei em trazer hoje é um projeto de lei que foi feito pelo ministro da Justiça de hoje em dia, Guidon Saar, que ele visa aumentar a autoridade dada aos policiais e permitir aos policiais fazerem buscas em casas de cidadãos israelenses sem uma ordem dada por um juiz ou uma juíza. Esse projeto de lei foi muito discutido, está sendo muito discutido. Ele levanta muitas dificuldades, né, que a gente deve levar em consideração, porque o fato de um policial poder entrar na casa de qualquer cidadão sem uma ordem judicial é algo que né, vai contra uma base democrática. Mas a situação da segurança aqui é tão crítica, principalmente a segurança também, não só dos judeus, mas dos cidadãos árabes de Israel, que vem passando por uma situação muito difícil de violência dentro de suas próprias comunidades, que surgiu essa decisão de fazer esse projeto de lei virar lei, e isso é algo que recebeu muito apoio no discurso público, inclusive por parte dos próprios cidadãos árabes israelenses, que é algo que, ao meu ver, é importante quando a gente faz esse tipo de projeto de lei, levar em consideração todas as pessoas que fazem parte da sociedade. E esse é um exemplo. Agora, ao lado disso, nós vemos também a reformas, né, e controle do que é feito no campo público, no discurso público. Tem muitas coisas que são tidas como liberdade de expressão aqui em Israel, e que elas realmente, né, incitam ao terrorismo. A gente vê isso o tempo todo por parte de extremos, tanto da esquerda extrema quanto da direita extrema. E, na minha opinião, nesse sentido, apesar do terrorismo, apesar dos conflitos, o Estado de Israel ele dá muito mais importância à liberdade de expressão do que a restrições relacionadas ao que pode ser dito ou não, seja nos jornais, seja no Facebook, no Instagram, né, no discurso público. Então, a gente vê, por exemplo, muitos movimentos, até mesmo políticos, como Ayman Odeh, né, da Reshima Meshutefet, que falou uma besteira ontem, e o Itamar Ben-Gvir, que é também um extremista do Partido Tzionut Datit, que eles muitas vezes demonstram nas falas deles apoio a ações violentas, mas o Estado, né, as instituições estatais, eles não censuram esses políticos, porque eles dizem, não, nós temos nós somos um país democrático, as pessoas podem dizer, né, ter a liberdade de expressão dela. E, ao meu ver, isso é um paradoxo, porque quando a gente defende uma certa liberdade de expressão, a gente também pode ser que a gente esteja permitindo que pessoas falem o que querem, mesmo que seja para defender terrorismo. E isso é um desafio que muitas vezes o Estado de Israel escolhe deixar que haja esse discurso para poder, né, continuar sendo um Estado democrático, e é um desafio que a gente lida com ele dia a dia, diariamente. Muito bem. Os senhores querem acrescentar? Se não, tem uma pergunta aqui para o professor André. Eu queria também. Então, professor André, por favor. Eu iria acrescentar só uma frase do Shimon Peres, que falava em hebraico que a democracia, a mídia, essa liberdade de expressão, a mídia israelense, ela faz da ditadura impossível e da democracia insuportável. Ele falava a Tikshoret osa et a dictatura bilt efsharit vet a demokratia bilt nisbelet, em hebraico, né? Que é uma frase engraçada em hebraico, porque tem rima, né? Ela é mais cômica em hebraico do que em português, mas é mais ou menos por aí. Eu lembro ter escutado uma crítica de uma jornalista que chama Rina Matzliach, do Canal 12, que seria a Globo de Israel, falando a respeito da crítica que os governos, políticos em geral, fizeram a ela ou a eles pela forma como ela estava abordando questões no seu programa de entrevistas no sábado à noite. E ela falou o seguinte, ela falou, olha, o nosso papel como mídia é criticar o governo,
porque vocês já sabem fazer propaganda de vocês mesmos. Então, alguém tem que criticar vocês. Independentemente de quem esteja no poder, temos que criticar vocês. Eles servem como um freio e eles são bem livres. Eu acho o jornalismo israelense um pilar fundamental para a democracia israelense. Porque, no fim das contas, para um país de 9 milhões de pessoas, os políticos respeitam bastante a mídia, porque a mídia consegue realmente trazer questões investigativas, até mesmo escancarar escândalos que, no fim das contas, podem levar a investigações e prender pessoas, como aconteceu na época das corrupções do ex-primeiro-ministro Ehud Olmert. Por favor, professor Gilberto. Dois comentários. Eu vou emendar primeiro com o que o André falou. Eu estava assistindo um noticiário em Israel semana passada e a discussão me impressionou muito, porque o serviço de segurança estava dizendo, né, que havia prevenido algo como uns 500 atentados. Né? A gente viu alguns atentados acontecendo, mas preveniu 500. E os jornalistas estavam sendo extremamente duros e perguntando, né, para o ex-chefe do serviço secreto: o que vocês fracassaram? O que vocês têm que mudar dentro do sistema de vocês? Né? Então, ao invés de olhar, na verdade, eu quero o copo cheio, não, preveniu 500. Aconteceram 4, 5, outros possivelmente vão acontecer na próxima semana, mais 200, 300, eles estavam respondendo duramente à crítica de não ter, na verdade, prevenido 100% dos atentados. Né? Impressionante, né, o grau da cobrança institucional. Mas eu comentar também que a Janine mencionou um projeto de lei que eu desconheci, pode dizer, Janine, que eu não gostei do projeto. Algo que viola a casa, né? Mesmo aqui no Brasil se diz, né? Casa meu reino, né? Algo que é um limite muito perigoso, né? Porque eu ia dizer, como é que a gente combate em Israel o terrorismo? Com o Estado de Direito, né? O terrorista ele não respeita a lei, mas o Estado não pode se dar o luxo de não respeitar a lei. Então, inclusive, recentemente, no atentado que aconteceu no bar em Tel Aviv, na semana passada, também me chamou a atenção que quem autorizou diretamente a caça do terrorista, imagine, dentro de Tel Aviv, foi o primeiro-ministro. Ou seja, só ao primeiro-ministro cabia o direito de dizer, olha, se tiver que morrer, a autoridade última é do primeiro-ministro. Isso é parte do Estado de Direito, ou seja, não é qualquer um. Ou seja, ele está dizendo dentro de uma ação que até para combater isso tem uma ordem, tem uma lei. E se existe uma responsabilidade final, a responsabilidade é do primeiro-ministro. Aí no minuto que a Janine falou assim, olha, vai entrar na casa, esse cara pode, de repente, alegar 20 mil alegações. Esse me preocupa. Então, eu espero que não seja aprovado, na verdade, isso, apesar de ter quem apoie, né? O problema do terror, o problema do medo é que, no fundo, isso pode levar em qualquer lugar do mundo, leva na Inglaterra, leva nos Estados Unidos a abdicar dos direitos individuais. E quando a gente abdica dos direitos individuais, como aconteceu nos Estados Unidos, hein? Você está abdicando da democracia. Muito bem. Professor André, por favor, nesse tema terrorismo, né, o Serviço Secreto Israelense é conhecido por ser um dos mais refinados do mundo. Como ele atua sistematicamente na questão da prevenção ao terrorismo? Ele acaba sendo também um órgão de espionagem ao povo israelense, professor? Excelente pergunta. Vou só complementar uma coisa que o professor Gilberto falou agora, que eu lembro quando a gente estava justamente fazendo eu estava fazendo um trabalho para o mestrado em Israel a respeito de dilemas legais em contra o terrorismo, que é justamente o dilema entre o direito e o combate ao terrorismo. Eu lembro que eu fiz um trabalho comparativo da política da Espanha pós 11 de setembro. E a política da Espanha pós 11 de setembro foi uma política para uma democracia europeia. Acho que Israel não chegou nem Israel não chegou a fazer 5% na sua história que a Espanha fez em 3 anos. A Espanha introduziu uma regra no Estado espanhol em 2001
que poderia prender qualquer pessoa, cidadão espanhol, acusado de envolvimento com grupos terroristas, e se ele fosse acusado de tal ato, ele ia ser preso, ele não poderia comunicar a família, não poderia contactar advogado, não poderia receber visita íntima, não poderia escrever uma carta, ele praticamente não teria direito a absolutamente nada que uma pessoa cidadão da Espanha tem, normalmente, tirando essa época, até o fim do processo. E assim, isso é algo que jamais Israel aplicou na sua história, nem com os palestinos que não são cidadãos de Israel, em atos de terrorismo propriamente dito, ou seja, pegos em flagrante. Então, assim, o dilema do combate ao terrorismo ele é muito complexo, né? Porque existem os dilemas legais e os dilemas democráticos. E aí o país tem uma linha tênue onde ele tem que mais ou menos respeitar o que é legal, o que não é legal, sendo que um tema do dilema do combate ao terrorismo é algo que foi introduzido por Israel, no fim das contas, que foi o primeiro país a experienciar ataques terroristas insurgentes dentro do seu próprio país antes dos anos 2000, ou seja, antes do 11 de setembro. E é muito curioso que Israel começa a ter que lidar com essa guerra assimétrica, aplicando certas regras, de uma certa forma, inventando processos e protocolos que eventualmente foram criticados por países, inclusive pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, para depois eles mesmos copiarem esses protocolos e multiplicarem a sua gravidade vezes 10 nos seus próprios países após o 11 de setembro. E assim, os países, quando criticam outro, é diferente de quando o terrorismo assola o seu próprio país. Sobre a sua pergunta, o serviço secreto israelense existem dois. Existe o Mossad, que é o serviço secreto externo, que seria a instituição para inteligência e operações especiais. Esse é o nome completo da instituição. Mossad é a instituição em hebraico, responsável pela coleta de informações coleta de informação e operações especiais fora das fronteiras israelenses. Uma vez as fronteiras israelenses estando em controle de Israel, ou seja, dentro das fronteiras de Israel, e os territórios controlados por Israel, outrora o sul do Líbano e hoje em dia parte da Cisjordânia e parte da faixa de Gaza, a responsabilidade pela coleta de inteligência e operações seria do Serviço Secreto Interno, o Shin Bet, que seria o Serviço Secreto, o Serviço de Segurança Geral, Israel General Security Services de Israel, que são duas agências separadas, sendo que a segunda tem poder de polícia, a primeira não, e isso é completamente diferente. Seria uma grande diferença, seria uma junção aí, mais ou menos, a diferença entre o FBI e a CIA nos Estados Unidos, apesar de o FBI também ser parte da polícia, e Israel também tem unidades policiais responsáveis por investigações internas e tal. Não existe em Israel um procedimento do serviço secreto de investigar os próprios cidadãos sem uma autorização judicial. Israel precisa, se o serviço secreto tem alguma suspeita de investigação, aonde vai precisar quebrar o sigilo telefônico, eventualmente entrar dentro de algum sistema de senhas desse indivíduo, eles vão precisar de autorização judicial. Recentemente aconteceu todo um alvoroço dentro de Israel através da polícia que eventualmente foi acusada de usar um software muito poderoso israelense que consegue entrar dentro do telefone da pessoa sem que o telefone tenha passado a mão para outra pessoa, ou seja, eles instalam um aplicativo no telefone da pessoa à distância, através desse aplicativo ele consegue controlar o telefone inteiro, inclusive ver todas as mensagens, ligar a câmera, ligar o gravador, etc. e tal. E esse tipo de atitude, ele pelo que a própria polícia depois explicou e foi comprovado depois, ele só pode ser usado mediante autorização judicial em extremos casos de eventual para evitar crimes como estupros, assassinatos, etc., que estão à mercê de acontecer. Então, a priori, só para dar um outro exemplo,
o serviço secreto tem um sistema de rastreamento por números de telefone, assim se pode combater o terrorismo com mais efetividade dentro da Cisjordânia e da faixa de Gaza, e isso foi usado parcialmente para tentar evitar contágio de coronavírus no primeiro ano da pandemia. Só que o serviço secreto ele foi autorizado, ou seja, a polícia e o Ministério da Saúde foi autorizado a utilizar essa tecnologia para, se você, por exemplo, vai ao supermercado com seu telefone no bolso e você recebe uma mensagem do Ministério da Saúde dizendo você ficou no mesmo ambiente por mais de 10 minutos com uma pessoa que foi testada positiva para coronavírus. Por favor, fazer o teste ou ficar em quarentena 14 dias. Para que o Ministério da Saúde pudesse desenrolar o uso dessa tecnologia, eles tiveram que assinar um termo judicial assumindo a responsabilidade de não utilizar absolutamente nenhum outro dado da pessoa contra ela, caso eles recebessem essa autorização. Então, assim, é muito restrito, é muito rígido o controle que o sistema judicial tem, a Procuradoria-Geral tem, para que, obviamente, a polícia e o serviço secreto não ultrapassem os limites da democracia e da legalidade através dessas tecnologias que possibilitam que eles mesmos tenham absoluto acesso a tudo. Então, a gente vai para a próxima questão, que é para o professor Gilberto. Na sua visão, a aproximação de países árabes com relação a Israel é um sinal de novos tempos para a cooperação científica e tecnológica no Oriente Médio, tendo em vista os acordos de Abraão? Os acordos de Abraão, certamente, ele tem vários significados, né? Não só do ponto de vista político, né? Realmente é importante chamar o primeiro aspecto político do Acordo de Abraão, aquilo que o André falava antes a respeito de delegitimar, né, ações de delegitimar o Estado de Israel como Estado judeu, ela cai por terra quando um grupo grande de estados ele deixa de fazer isso, né? Sem, na verdade, né, é importante lembrar que o direito de Estado nacional para Israel, para os judeus, cabe também aos palestinos o direito de ter o Estado. Quer dizer, um direito não nega o outro, é problemático quando existe a negação, ou seja, parte do Acordo de Abraão foi exatamente legitimar o direito de Israel, mas legitimar também, sem delegitimar, obviamente, o direito dos palestinos terem um Estado. E óbvio que existe também uma relação, um interesse econômico, um interesse de aprender e de estar próximo desse sistema de inovação. E, obviamente, isso aqui tem um impacto geopolítico, então um arranjo político que tem um impacto geopolítico. Qual é o impacto geopolítico? O bloco que se torna isolado é o Irã e aqueles que o Irã, na verdade, apoia direta ou indiretamente. Ou seja, há um interesse aqui desse grupo de estados de dissociar, na verdade, de uma ação no qual o Irã é que tenta ser o grande ator, o grande jogador dentro da região. Ele sai enfraquecido, certamente, diante dos acordos de Abraão, e já é um novo cenário, certamente é um novo cenário. Uma aproximação, por exemplo, o Egito fez um acordo de paz na década de 70, mas a aproximação do Egito hoje com Israel é imensamente maior do que aquela que aconteceu, por exemplo, na década de 80 e 90. E, novamente, essa relação do Irã ser, na verdade, o grande vilão problemático e ameaçador do Oriente Médio, ou seja, não ameaça apenas Israel, ela ameaça os outros estados da região, ameaça a estabilidade da região, ou seja, isso leva à discussão sobre talvez até uma certa leniência
com a adesão de supervisão, na verdade, do acordo nuclear por parte do Irã, uma certa leniência que é perigosa para a estabilidade da região. Então, o cenário já mudou, ele já é completamente diferente, produto desse acordo, porque existe uma nova situação geopolítica na região. Eu gostaria só de complementar, se eu puder. Pois não. Que outro fator também que é muito importante a gente levar em consideração é que a maioria dos países do Golfo, né, e muitos desses países que fazem parte dos acordos de Abraão, eles são países que sua economia ela é baseada na exportação de matérias-primas. São países rentistas e que, apesar de sua riqueza, né, e deles serem ricos desde o momento em que eles descobriram todo o petróleo e toda a matéria-prima que tem em seus territórios, eles já estão pensando no futuro próximo, quando eles não puderem mais basear sua economia apenas em petróleo. E quando a gente vê que Israel é uma startup nation, né, como a gente fala, com toda a sua tecnologia e tudo que o país pode vender e ensinar, ele passa a ser um amigo de uma forma econômica, falando. Então, esses países não é só apenas uma aproximação amigável, né, como a gente gosta de falar, uma paz, mas tem muitos interesses econômicos também atrás disso, além dos estratégicos contra o Irã. Muito obrigado, professor. E a gente vai para a nossa última questão, estamos sobre o horário, quase 19 horas aqui em Brasília, para o professor André. Como tem sido a atuação de Israel em relação ao programa nuclear iraniano? Como Israel é frequentemente alvo, né, do discurso iraniano, pode vir sofrer com algum ataque por parte do Irã, professor? Olha, eu vou colocar aqui o que é dito publicamente pelo governo de Israel frequentemente, até com um tom de deboche que o ministro das Relações Exteriores de Israel disse recentemente. Ele disse: nós não vamos, abre aspas, né? Nós não vamos deixar vocês conseguirem ter uma bomba nuclear. Qual parte dessa frase vocês não entenderam ainda? Fecha aspas. Então, assim, Israel não vai deixar, não é que Israel vai fazer de tudo para não deixar, que é diferente. Israel tem capacidades de não deixar eles não só não construírem a bomba nuclear, como devolver o Irã 20 anos atrás, se Israel quisesse. Então, existem várias formas de fazer isso, e aí, bom, enfim, não vem ao caso agora ficar citando uma a uma, mas são formas militares e de inteligência, onde dentro do Irã existe uma grande quantidade de gente que são contra o regime, e que estão dispostas, inclusive, a arriscar a própria vida para colaborar com o Ocidente e, no caso, especificamente com Israel, para minar que o Irã consiga armas nucleares. Por quê? Porque armas nucleares não necessariamente serão usadas pelo Irã para atacar um país, né? Para que eles consigam fabricar uma bomba, eles depois precisam fabricar uma forma de jogar uma bomba, né? E você joga uma bomba através de aviões, através de mísseis, através de mísseis de dentro de submarinos. E eles precisam ter isso muito bem desenvolvido, em grande quantidade, porque senão eles vão, obviamente, serem essa forma de atirar uma bomba nuclear que vai ser facilmente abatida no ar pelo inimigo na onde eles vão atirar isso, no caso Israel ou qualquer outro. Israel tem um alto sistema antimísseis desenvolvido, inclusive mísseis de longo alcance, intercontinentais balísticos, etc. e tal. Mas, ao mesmo tempo, um país como o Irã, que apoia o terrorismo no Iêmen, no Iraque, em Gaza, o Irã foi o país que ajudou a fundar a Jihad Islâmica Palestina em 82, que é um grupo radical islâmico fundamentalista que antecede 6 anos o Hamas, em Gaza. O próprio Hamas, o Hezbollah no Líbano, e ajuda, eventualmente, aí, a insurgência na Síria, para manter o governo do Assad no poder, através de insurgência pró-governo, seria um regime
agressivo, totalitário, fundamentalista, armado com uma arma de destruição em massa. Regimes totalitários armados com armas de destruição em massa criam coragem para criarem guerras em detrimento da paz. Isso é totalmente diferente de regimes democráticos que possuem armas de destruição em massa, que eventualmente vão procurar sempre acordos de paz em detrimento da guerra. Né? Não existe na história um exemplo de uma guerra entre um país policial, ou um Estado policial, no caso o Irã, e um Estado democrático, no caso Israel, mas podem ser outros, que prefira a paz do que a guerra, e durante um conflito. E, ao mesmo tempo, um país democrático que prefira a guerra do que a paz. Então, o perigo de uma Irã nuclear é a coragem, é a envergadura, é a confiança que eles vão ter de fazer ações violentas de acordo com os seus interesses ideológicos, porque eles estão blindados com armas nucleares. E a gente sabe como funciona a teoria de países armados com armas nucleares, pois esses países têm uma arma onde eles destruiriam o outro lado, então, obviamente, esses países não são atacados. No caso de Israel, existem duas peculiaridades nesse caso. Um, Israel nunca assumiu o seu poder nuclear, e dois, Israel é um país muito pequeno. Né? Então, e também é uma democracia. Se Israel não fosse uma democracia, não existisse essa opção, provavelmente Israel seria menos atacada do que foi no passado. Agora, a gente está falando de guerras totais. Israel não teve, nos últimos anos, guerras totais, são guerras parciais. Agora, no fim das contas, eu resumo o seguinte: Israel está liderando um movimento que vai, no fim das contas, cravar o futuro do Oriente Médio, que é justamente essa questão do Irã nuclear. Se o Irã virar um país nuclear, nós teremos uma corrida armamentista no Oriente Médio, onde Emirados Árabes, Bahrein, e Arábia Saudita, principalmente, vão se armar com armas nucleares, e não falta recursos para esses três países para se armarem. Se o Irã se o regime iraniano for vencido e eventualmente não conseguirem uma arma nuclear e eventualmente, na necessidade, for atacado militarmente para ser destruído o seu programa nuclear, obviamente, os programas nucleares são destruídos parcialmente, não são destruídos na totalidade, porque o programa nuclear está baseado no conhecimento. Um país pode tomar uma decisão política de reconstruir o programa nuclear, mas isso não aconteceu. Né? O histórico que nós temos, eu termino minha fala aqui, é de 2 programas nucleares destruídos na história da humanidade. Um no Iraque, em 81, e outro na Síria, em 2007. Ambos foram destruídos por Israel. Então, o Irã deveria levar muito a sério o que Israel fala sobre esse assunto. Muito obrigado ao professor André Leist, ao professor Gilberto Sarfati e à professora Janine Ayala Mello. Nós estamos aqui agora, peço que a nossa equipe abra a câmera com o núcleo diretivo da FMP. Nós temos o professor Dr. Fábio Roques Bardelotto, nosso presidente, o vice-presidente Luciano de Faria Brasil e o nosso CEO, Silvio Teitenbaum, que faz essa manifestação derradeira de agradecimento a esse evento. Obrigado, Fernando Zanuso. Obrigado, André. Obrigado, professor Gilberto. Professora Janine, aí de Israel, nos brindando com a participação. Queria dizer aos senhores e à nossa audiência que tudo que foi falado aqui merece profunda reflexão. Somos muito gratos a esses momentos de sabedoria que vivenciamos no dia de hoje. E, como a gente sempre fala, os fatos foram colocados, foram trazidos. As percepções podem ser múltiplas, diversas, mas o importante é ter acesso à informação. Pode não ter concordado com o que foi dito? Pode, mas pense, pesquise, reflita. E esse foi o grande objetivo dessa congregação de esforços entre a Fundação Escola Superior do Ministério Público, o Stand With Us e a Federação Israelita do Rio Grande do Sul, a quem agradecemos pelo envolvimento direto. Não poderia deixar de agradecer, André, especialmente pela tua participação na construção do modelo
das perguntas, do conteúdo, e ao Stand With Us pela busca de renomados participantes, professor Gilberto Sarfati, professora Janine Ayala, direto de Israel. E passo a palavra ao nosso vice-presidente, Dr. Luciano de Faria Brasil. Obrigado. Obrigado, Silvio. Não sei se me escutam corretamente, mas gostaria de saudar os professores, André, Gilberto, Janine, pela exposição a respeito do dinamismo da sociedade israelense, pelas peculiaridades geopolíticas enfrentadas por Israel, que vem desde o tempo do Yishuv, do primeiro assentamento judaico em tempos modernos, ainda no período otomano, na terra de Israel, o que é hoje o Estado de Israel. E destacar que essa exposição ela frisa algo muito interessante, que é justamente o caráter democrático da sociedade israelense, do Estado de Israel, desde a sua fundação, afirmando-se com todos os defeitos que um Estado tem, como uma ilha de liberdade em uma região que, em tempos modernos, não prima justamente pela existência de regimes democráticos, né? A existência de democracias naquela região é algo muito episódico, né, nas últimas décadas. Então, minha saudação aos participantes pela qualidade do debate, da exposição. Destacar também que cada vez mais o mercado editorial brasileiro tem trazido obras interessantes em língua portuguesa, traduções de qualidade a respeito da história de Israel. Recentemente tivemos o lançamento do livro da professora Anita Shapira, Israel, uma história, há poucos anos atrás, um volume denso, mas bastante informativo. E esperamos poder continuar justamente com esses debates e com a exposição a respeito da sociedade israelense e da cultura de Israel, e fazendo disso um diálogo produtivo com a nossa cultura jurídica e também com um ambiente de empreendedorismo, de inovação, que é o que buscamos fomentar também aqui na nossa FMP. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Bem, e eu também, já finalizando, quero parabenizar a brilhante exposição, explanação feita pelo Dr. Gilberto, doutora Janine, doutor André, e mais uma vez reiterar o agradecimento por essa oportunidade, pelo envolvimento das duas instituições, mais a sociedade israelita, e levar a todo o nosso ambiente educacional, o nosso ambiente acadêmico e a sociedade, um debate tão bonito, profundo, recheado de cultura, de detalhes, como foi trazido pelos nossos palestrantes. Israel, o berço da humanidade, dá para dizer assim, das religiões, da cultura, e hoje expoente em tecnologia, economicamente, retratando a força de um povo que, pela sua unidade, pela sua união, conseguiu superar tantas adversidades que todos nós sabemos, históricas e atuais. Então, como somos uma instituição de ensino superior, é de um privilégio, eu diria, podermos ter hoje, neste dia, a transmissão de tantas informações precisas, detalhadas, fiéis, para que nós fomentemos a dialética, que é a análise dos fatos, dos acontecimentos, e entendamos tudo o que acontece nesse espaço tão bonito do mundo, que é o Oriente Médio, mas que ainda carece, sem dúvida, de compreensão, de unidade, quanto puder, e com isso também todos conseguirão avançar e terem um ambiente tranquilo. Muito obrigado aos nossos parceiros, aos nossos palestrantes, professor Silvio, doutor Luciano, e devolvo a palavra ao Zanuso para que nós encerremos então o evento e que todos tenham muita saúde, felicidades e realizações. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Nosso fraterno abraço, portanto, ao professor André Laiste, ao professor Gilberto Sarfati e à professora Janine Ayala Mello. Lembrando que esse evento fica disponível no nosso canal no YouTube. Você pode compartilhar, pode também ser um vetor de multiplicação dessa informação.
Muito obrigado à Federação Israelita do Rio Grande do Sul e também à Steno Midas Brasil e toda a nossa equipe aqui de apoio. Declaramos encerrado este evento, o seminário Israel, sua história, sociedade e desafios. Muito boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Recording stopped.